A paz do Senhor, amados, aqui mais uma vez, estando aqui com você nessa oração, aonde nós vamos esmiuçar um pouco a palavra do Senhor, né? Tempo esse de consagração ao Senhor, tempo esse de deixar o Espírito Santo falar através de nossas vidas. E eu quero aqui compartilhar com vocês a palavra onde se encontra em Josué, capítulo 3, verso 5, que vai dizer assim: disse Josué também ao povo: santifique-os, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. A gente está dentro de um texto onde eles estavam se preparando para conquistar algo grande da parte do Senhor, aonde havia muito tempo essa promessa. E aqui ele estava rumo da terra prometida, rumo ao destino, em processo desse destino. E nesse processo desse destino, onde eles teriam que atravessar um obstáculo, e esse obstáculo era o Rio Jordão. Então, depois das palavras do Senhor, depois da orientação do Senhor, Josué lhe pede primeiro para o povo descansar e depois, em seguida, se santificar. Santificar e dizendo assim: santifique-se o povo. Santifique-se porque amanhã o Senhor fará coisas grandes no meio de vós. Então, nós estamos nos consagrando hoje para quê? Para que amanhã a gente possa ver Deus operando grandes milagres e maravilhas através desse ato de obediência, através desse ato de estar se guardando para Deus, se separando para o Senhor, né? Aonde Moisés ele passava para o povo, né? Dizendo assim: se o meu povo que honra o seu coração, colocarei as minhas palavras em seus lábios. Então Deus ele está falando aqui, e Josué, na verdade, ele passou essa liderança para o seu povo, essa confiança para o povo. Ele inclinava, ele fazia o povo se inclinar a obedecer a Deus. E obedecer a Deus aqui é santificar, para que o Senhor possa fazer amanhã algo que só Ele pode fazer. Então, se o povo que me honrar pelo seu coração, me honrar no seu coração, não tiver dividido em dois pensamentos, cochichando em dois pensamentos, eu colocarei as palavras em seus lábios. Aqueles que buscam viver em obediência em meus mandamentos serão que transformados na minha natureza. A natureza humana ela vai se perdendo, né? A vontade de pecar, a vontade de ficar longe de Deus, porque quando você se aproxima de Deus, é uma presença que você não quer perder ela, nem por ouro, nem prata, nem por nenhuma outra promessa é capaz de ficar no lugar da santificação de Deus. E esses Deus usará para cumprir os propósitos. Veja que esse povo, ele se separou, ele obedeceu, ele teve temor diante da presença do Senhor. E Deus honrou esse povo em cumprir os propósitos de Deus. Deus nos usa como instrumento, como ferramenta aos seus propósitos. E as pessoas não procedem da mesma maneira, né? Nós não estamos aqui, nós não estamos procedendo da mesma maneira. Quando alguém escolhe um operário, não leva somente em conta a disposição dele em trabalhar, mas também a sua capacidade natural de apresentar tarefa. Nós temos que entender que nós trabalhamos para esse tempo de hoje, né?
para que se cumpra a promessa de Deus. Deus falou que a gente iria comer do suor do nosso corpo. Nós estamos vivendo um mandamento, uma ordem de Deus. Mas também nós estamos sendo também cooperadores a serviço do Rei. Aonde assim como o homem natural, ele vê as suas qualidades, ele consegue observar a sua disposição em fazer tarefas, assim é o Senhor quando ele olha para você. Ele olha para você e ele reconhece, ele começa a ver que ele pode depositar tarefas em você. Ele pode depositar compromissos. Ele pode honrar você para que você possa levar o propósito dele adiante. Josué era um homem onde Deus olhava e via um homem de compromisso. Via um homem que ele podia sim confiar para que as promessas do Senhor pudessem ter o seu propósito concluído, né? E Deus, ele vê o nosso serviço. Ele vê o quanto nós estamos à disposição de fazer. E Deus também nos vê também e nos dá pensamentos em sabedoria. Deus nos dá estratégia, harmonia em pensamentos, para que a gente possa concluir o propósito. Deus trabalha no nosso caráter, para que a gente possa ter visão. Josué, que ele teve uma visão. Deus já tinha dado a vitória para ele, Deus já tinha confirmado, mas ele teve visão de que diante de uma vitória tão grande, diante de algo que ele estava trabalhando, e ele sabia que dentro daquilo que Deus estava trabalhando, existia a presença de Deus naquilo. Então, para que a gente possa estar presente na presença de Deus, não se pode estar de qualquer maneira, precisa de santificação, para que o propósito de Deus possa ser alinhado. E Josué, ele teve essa visão de propósito. Josué, ele teve essa visão de pedir para que o povo se santificasse, mesmo tendo a certeza e a confirmação que Deus o faria. Se o nosso coração, se o coração de uma pessoa não está em trabalho, em serviço do Rei, e nem as suas habilidades não serão suficientes para torná-los bem-sucedidos. Quando nós colocamos a nossa força, o nosso trabalho, mas não colocamos a presença de Deus, isso se torna insuficiente. E é onde que a gente fica cansado, a gente fica desanimado, sem força, porque nós estamos apresentando diante de Deus um serviço natural, mas não um serviço espiritual. Para que a gente possa se apresentar diante de Deus, a gente tem que mostrar serviços espirituais também, como a santificação. A santificação vai nos levar na parte espiritual, na parte de busca, na parte de entrega, na parte onde é só você e Deus. E quando isso estiver alinhado, você será bem-sucedido. Muitos são zelosos e vaidosos a servir ao reino de Deus, mas não posso usá-lo porque os seus desejos é alvo que não estão em harmonias com os meus. Então, para trabalhar a serviço do Rei, tem que estar em harmonia com o que Deus quer. Tem muitas pessoas fazendo para Deus, mas fazendo pela vaidade, fazendo porque as pessoas têm que olhar e ver que eles estão fazendo alguma coisa. Não, não é assim que Deus quer trabalhar com você. Deus quer trabalhar de uma forma onde existe harmonia. E para que possa existir harmonia, tem que ter santificação. Como Josué disse, né? Ao povo do Senhor, santifica-se, porque amanhã Deus fará grandes maravilhas.
Então, se a gente